Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Aqui tá muito frio, que está cheio de blusa. Sim, sejam bem-vindos essa manhã gelada, pelo menos aqui em Curitiba, né? Bem frio, não sei como é que tá aí com vocês também. Essa semana eu dei uma pós no Rio Grande do Sul e ainda estava pior do que aqui, né? Nossa, é verdade, imagino. Sim. Mas vamos aqui, atendendo a pedidos, esse vídeo, o tema do vídeo de hoje veio de uma caixinha do Instagram, tá, gente? Eu perguntei com o pessoal assim, olha, o que vocês querem que a gente fale nos próximos vídeos? E o pessoal falou, vamos falar de formulação de caso, né, em arte? Falei, vamos lá, né? Então veio da caixinha, se vocês tiverem mais temas, continuem nos mandando sugestões, cabendo aqui nos objetivos do canal, a gente incorpora nos próximos vídeos. Isso mesmo, para nós é muito importante a participação. A gente responde cada comentário que vocês fazem e participar das nossas sugestões é importante para a gente saber até a direção do que vocês gostariam de ver. Né? Uhum, Então, isso isso mesmo, é importante importante. a comunidade aí do vídeo, né? O pessoal que está assistindo do canal está crescendo, então ficamos felizes com isso também. Quanto mais vocês participarem, mais sentido vai fazer, tanto para a gente quanto para vocês mesmos, né? Isso mesmo. Uhum. Então, gente, vamos falar hoje de formulação de caso, e eu acho que a gente pode começar trabalhando assim de por que é importante a gente fazer, o terapeuta AT, fazer uma formulação de caso dentro da terapia de aceitação e compromisso. Aí, quer começar, Ana, comentando um pouquinho? O que eu vejo assim, Tati, que eu às vezes escuto de algumas pessoas que me procuram para auxiliar nessa questão de condução de caso e tudo, é a dificuldade de entender os processos. E quando eu vou aprofundando o porquê da dificuldade de cada pessoa, é a parte da formulação de caso, que não é Uhum. feita muitas vezes. Sim, Né? sim. E o não fazer a formulação de caso, ela nos impede de ter intervenções mais personalizadas, contextual, que é muito na Uhum. direção da arte, que é uma terapia contextual. Então, por que ter uma terapia, uma formulação de caso, nos permite saber os objetivos terapêuticos do cliente, nos permite Uhum. saber quais direções a gente vai seguir com aquele cliente, as hierarquias que até já comentei em vídeos anteriores do que eu quero trabalhar por primeiro com aquela pessoa. Né? Então, Uhum. ter uma formulação de caso é importante por esses motivos, né? Também. Eu também acho, assim, eu acho que assim, olha, se a gente não senta para estudar o caso, fazer uma formulação de caso, a gente acaba indo no piloto automático e nem sempre a gente consegue priorizar qual é a melhor intervenção, ou então aonde eu vou trabalhar primeiro com aquele paciente, né? Eu acho que a formulação de caso, ela produz ali um estudo do caso, uma compreensão de quem é o sujeito ao qual a gente está trabalhando, né? Quem é o sujeito, quais são as principais dificuldades que ele tem, quais são as potencialidades que aquele paciente já tem, que a gente pode usar ao nosso favor dentro do caso. Né? Então, vamos compreender por que ele se comporta da maneira que ele se comporta, de onde esse repertório comportamental que ele tem foi instalado ao longo da vida dele. Então, quando a gente possibilita a gente fazer uma compreensão do caso para que a gente possa fazer intervenções de melhor qualidade. Uhum. O nosso trabalho como terapeuta, né, realmente seja um trabalho mais efetivo, que produza mudanças mais significativas para aquele paciente. E também, Tati, eu vejo assim que uma das importâncias de fazer a formulação de caso é para ter também ali um vínculo terapêutico mais fortalecido, porque a pessoa ela se sente compreendida por inteiro ali daquela relação segura, que está sendo ouvida, validada no que está trazendo. Não só uma pessoa aplicando protocolos ou técnicas, mas entendendo contextualmente aquela dor e de uma forma indireta, ajuda também a que a pessoa não saia da terapia. Então, quando a pessoa, o Claro. terapeuta ele começa a observar, tem muita gente saindo da terapia. Claro, tem certas variáveis que não estão no nosso controle, que isso diz sobre disponibilidade da pessoa também a estar na terapia, mas também Uhum, diz o uhum. quanto o cliente se sente seguro com aquele terapeuta das intervenções serem personalizadas, de acordo com a necessidade dele. Isso. E eu acho, então, quando a gente fala de formulação de caso, não tem como a gente entrar, né, no assunto da análise funcional. Eu acho que o Reis vem falando cada vez mais sobre isso, porque é muito importante que o pano de fundo da conceitualização de caso, a base
principal que sustenta a formulação de caso na terapia de aceitação e compromisso será a análise funcional daquele comportamento. Porque talvez essa fala seja um pouco óbvia para algumas pessoas, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito, né? Só daquela frase, porque assim, eu vejo muitas pessoas trabalhando com ACT hoje apenas como uma técnica. E eu vejo um problema grande nisso, sabe? Então, assim, olha, eu não estou olhando, né? O Reis diz assim, ó, olhar para o caso com os olhos da ACT, escutar com os ouvidos da ACT. Então, assim, e que dentro de olhar com os olhos da ACT, escutar com os ouvidos da ACT, a ACT tem como pano de fundo a análise funcional do caso. Por quê? Porque senão, eu estou fazendo ali, como qualquer um pode fazer, que nem estudou ACT, nem psicologia no geral, eu leio um livro, pego uma técnica e aplico a técnica. Né? Então, a análise funcional está ali nos dizer assim, olha, por que eu vou usar essa técnica? Para qual paciente ela é importante? Quais efeitos eu espero? Disso não é uma terapia só de protocolos, né? Claro. Eu acho que isso é muito importante, até porque se a gente vai ler os artigos norte-americanos em relação à ACT, a gente tem muitas pessoas usando a ACT como técnicas, né? A gente diz assim, olha, isso não é uma terapia ACT, é uma intervenção terapêutica baseada em ACT. Às vezes até online, assim, me espanta, e eu fico feliz que isso ainda não chegou no Brasil, espero que não chegue, das pessoas, assim, protocolos em que a pessoa está fazendo aquilo que é chamado, entre aspas, de terapia ACT, através de um aplicativo, com 7 sessões, de forma online, e que está usando, né, técnicas da ACT. Então, assim, olha, intervenções baseadas em ACT, isso não é uma terapia ACT, não é individualizada, não é pensada para o paciente, né? É um protocolo de intervenção que acaba acontecendo ali da mesma forma para todo mundo que participa. Não é contextual. Não é contextual. Né? Então, por isso que eu acho que é bem importante a gente falar da análise funcional. E quando a gente fala da análise funcional, eu acho que também fica aquela dúvida, assim, né? Tá, mas não é TAC, análise funcional não é a análise do comportamento, né? A análise comportamental. Assim, é uma coisa que tem até artigo já falando, né? A análise do comportamento, a terapia de aceitação e compromisso, ela é da TCC ou ela é da TAC? E o artigo comprova ali que tem as bases filosóficas da análise do comportamento. Então, por isso, a gente precisa ter esse repertório fortalecido com a análise funcional, de saber fazer uma análise funcional, mas diferenciando para os aspectos de inflexibilidade psicológica do cliente com base na ACT. Isso, eu acho que aí está a principal diferença que a gente precisa enfatizar, né? Assim como a ACT vai trabalhar com análise funcional como base da conceitualização de casos. Né? Eu acho que a TAC ela acaba ficando na análise funcional e a ACT amplia um pouquinho a sua formulação de caso, trazendo uma visão direcionada aos processos de inflexibilidade psicológica. Então, a base vai ser a análise funcional, sempre será. Mas a gente vai olhar também para, mais especificamente, com mais cuidado, para os processos do hexágono de inflexibilidade. Então, a esquiva que o paciente faz durante a sessão, se tem clareza dos valores, né? Se ele tem ações compromissadas com os valores, ou se ele tem inação ou impulsividade. Se o paciente está muito fusionado com conteúdos verbais, então, assim, a gente vai olhar para além da análise funcional, que vai ser o pano de fundo, que vai ser a base, que é essencial para esses processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica do paciente. Então, acho que essa é a principal diferença, que justifica a gente fazer um vídeo falando sobre como é a formulação de caso na ACT. Senão, a gente deixaria, né, a igual da terapia analítico comportamental. Exatamente. E aí, pode falar, Tati, perdão. Não, pode continuar. Não, eu ia comentar assim, que o que a gente considera essencial, então, para fazer uma formulação de caso e incluir nas nossas análises funcionais. Eu considero, assim, que uma das coisas que alguns terapeutas não fazem, mas é essencial incluir, são as variáveis culturais, porque isso vai dizer do contexto em que a pessoa está inserida, de quais são as variáveis que atravessam esse ser dela e como isso tem influência, por exemplo, gênero, sexualidade, racialidade, isso tem muita influência também nos processos de inflexibilidade ou flexibilidade.
Isso, algumas dessas variáveis culturais que são de nível maior, né, que não estão só na ontologia, na história individual daquele paciente. Então, quando a gente diz assim, olha, um paciente negro, por exemplo, ele vai ter várias variáveis culturais que são da história de vida dele, mas que também elas percorrem outras pessoas, né, da mesma raça. Então, que a gente vai precisar olhar para isso. Não tem como analisar o caso dele sem olhar para essas questões. Como você diz, de gênero também, as questões de variáveis socioeconômicas, que também são culturais, que são essenciais a gente olhar quando a gente está fazendo a conceitualização de um caso. E daí não é só aplicar uma técnica, né? Porque precisa ser levado em consideração a história de vida da pessoa, como determinado problema surgiu. Então, eu acho que quando a pessoa chega na terapia, é importante a gente ter claro assim, o porquê que ela está buscando terapia agora, qual é o nível de sofrimento que ela está vivendo agora, que levou ela a buscar terapia, e como é que esse sofrimento ele foi sendo aprendido e lidado também ao longo de uma vida. Isso. E o que hoje também está mantendo, né? Que está mantendo. Então, assim, então é bem importante a gente discutir isso, que tem a ver com análise funcional também. Eu sempre falo para os meus alunos em formação da graduação isso, assim, olha, às vezes eles atendem 1, 2, 3 sessões, eles falam assim, vou fazer análise funcional do meu paciente, né? Então, assim, veja, a gente não tem informações suficientes em tão poucas sessões para fazer uma análise funcional. A gente pode começar a tentar o início de uma estruturação de uma análise funcional com hipóteses funcionais, as quais a gente vai checar durante as sessões de atendimento, né? Porque pensa isso que você comentou, Ana, como que eu vou olhar para o sofrimento do sujeito, né? Por que ele veio agora para a terapia? Em que contexto ele surgiu? Ao longo da história dele, em que situações ele aparece, em que situações ele não aparece. Veja assim, eu preciso de muito conteúdo para poder entender isso, né? Muitas sessões, dados que o paciente traz. Eu digo, quando a gente vai fazer uma formulação de caso, é igual a gente estiver ali, né, montando um quebra-cabeça. A gente vai ter, vem uma sessão vem uma peça, outra sessão vem outra peça. Às vezes as peças se conectam, às vezes não. E às vezes a gente tem que fazer ali essa análise funcional para entender como que essas peças elas se conectam. Se conectam, porque topografias totalmente diferentes que às vezes terão a mesma função para aquele paciente, só que não é claro no momento inicial. A gente precisa conhecer mais dele, da história de vida dele, do contexto, né? Que ele está inserido hoje, para poder fazer essas conexões ali e montar aquele quebra-cabeça, entender quem que é aquele indivíduo que está ali. E não necessariamente a gente precisa seguir uma ordem, né? Eu falo, os alunos às vezes digam assim para mim, professora, por onde eu começo? Normalmente eu digo assim, olha, por onde o paciente quer começar? Porque assim, não precisa seguir uma ordem, né? Então, primeiro você tem que falar do presente, do passado, do futuro, da família, do trabalho, dos relacionamentos. Não tem, então, assim, às vezes, até para a formação de vínculo, para o fortalecimento da relação terapêutica, eu posso deixar o paciente começar por onde ele se sente mais à vontade, porque é uma peça do quebra-cabeça. E né? Também eu acho que começar por onde ele gostaria nesse momento também nos permite ter acesso àquela dor que está trazendo ele para a terapia, e a partir disso a gente consegue identificar aquela armadilha de sofrimento humano que as pessoas elas vivenciam, tá? Então eu estou trazendo aqui uma dor, uma angústia, e eu tentar entender como que essa dor, essa angústia, esse sofrimento está sendo mantido, a serviço de que está acontecendo isso? Então, lá naqueles vídeos iniciais que a gente fez sobre, acho que aceitação, esquiva experiencial, a gente fala muito sobre isso, de tentar entender a dor versus o valor. Então, essa pessoa está trazendo algo, e aí, dentro disso, eu consigo identificar, o que ela faz, então, para aliviar esse desconforto? Ela não quer sentir, às vezes, frustração. E aí, o que ela está fazendo para evitar sentir a frustração? Quais são pensamentos que ela não gosta de ter e o que ela faz com isso? Ansiedade, né? Então, eu estou muito ansiosa, não quero mais sentir ansiedade. E o que você está fazendo para não sentir ansiedade? Quando a gente consegue identificar essa armadilha de sofrimento humano que a pessoa está vivenciando nessas sessões iniciais, a partir da preferência dela, a gente também já consegue coletar informações muito importantes para nos dar uma diretriz ali para onde que a gente vai seguir. E até essa coleta de informações, às vezes, é indireta, né? Assim, que assuntos aquele indivíduo está evitando falar, que já mostra para a gente a esquiva. Não é necessariamente somente através da fala dele,
né? O que que ele não quer falar? Então, vai mostrando pra gente as maiores dores. Não necessariamente as dores são faladas, né? Às vezes é pela evitação observada, pelo comportamento observado. E aí que entra, né, os olhos e ouvidos da arte, de estar muito atento a essas pistas verbais do comportamento da pessoa na sessão, tanto na fala quanto no comportamento propriamente dito. Isso, eu sempre digo assim para os terapeutas em formação, né, até os supervisionandos dizerem assim, olha, qual é a queixa do paciente, né? O que que ele vem dizendo? E não necessariamente aí está a maior dor e o sofrimento, é o que ele deu conta de te contar inicialmente sobre ele. Qual é a queixa dele? E ao longo das sessões a gente vai ter também que coletar o dado, assim, o que ele espera da terapia. Mesmo que seja uma coisa irrealista, né? Mas assim, qual é a expectativa dele? Porque assim, em muitos momentos, o que o paciente espera da terapia? Ele espera não se sentir mais ansioso, não sentir mais dor. Então é isso que ele vem com essa demanda. E que a gente precisa entender se é essa demanda que é impossível para poder trabalhar com ele essa impossibilidade. E eu acho assim, que às vezes algumas pessoas também vêm para a terapia naquele modo de resolução de problemas. Né? Isso. Então a gente também precisa entender a função de buscar terapia, por isso que é entender o porquê agora. Isso. E daí, assim, isso vem na fala muito dos pacientes, né? Assim, ó, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que que eu faço? O que que eu faço? Então, assim, ó, você tem alguma dica, né? Às vezes não é com essas palavras, mas às vezes eles dizem isso claramente, assim, o que que eu faço? Você tem alguma dica para me passar que vai me ajudar? Então, essas questões vêm ali, né, nas falas dos pacientes, e eu digo assim para eles, assim, ó, sempre escrevam na formulação de caso, né, o que que o paciente vem de queixa, não necessariamente a gente vai conseguir isso na primeira sessão, porque não é incomum que às vezes a pessoa vem para terapia dizendo assim, é autoconhecimento, ou então uma queixa muito ampla, e quando a gente vai conversando com o indivíduo depois de um tempo, ele fica mais à vontade para dizer para a gente qual é a real demanda, né? Depois de estabelecer uma relação terapêutica, um vínculo maior. E daí eu sempre digo assim, né, para as pessoas que estão trabalhando a formulação de caso. Então, vamos tentar traduzir, entre aspas, essa queixa e a expectativa do paciente da terapia na linguagem da arte. Então, o que a arte diria sobre isso? É um paciente que espera da terapia aprender a se esquivar melhor, controlar melhor, né, os eventos ligados, para que a gente também consiga planejar intervenções terapêuticas que funcionem melhor para aquele paciente. Exatamente. Então, tentar entender, né, o que a pessoa está trazendo como queixa, ter o primeiro tópico, assim, que der, para seguir um passo a passo, bem dizer, né? Identificar qual é a queixa da pessoa. O que ela está trazendo? Dentro dessa queixa, a gente já consegue identificar a armadilha do sofrimento humano dela? Já é possível ou ainda não? Tá, fica ali aquela lacuna. Segundo passo, a história de vida da pessoa, ela é importante. Então, entender a história de vida e, dentro disso, incluir as variáveis culturais. Aí, o terceiro ponto que eu penso é identificar como hoje o comportamento, o sofrimento está sendo mantido. E, a partir disso, entender qual é a função desses processos de inflexibilidade psicológica. Então, parece que essa pessoa está se esquivando muito. Eu estou com os meus olhos e ouvidos da arte atentos aqui, e eu estou percebendo que ela está trocando de assunto, ou que parece que ela está muito fusionada com alguns pensamentos de regras e justificativas. Mas qual é a função desses processos de inflexibilidade psicológica? O que eles estão revelando que essa pessoa está com dificuldade de entrar em contato? Isso. E as consequências dele a curto e longo prazo, né? Porque às vezes essa esquiva a curto prazo está funcionando, está trazendo consequências para o paciente ali de reforçamento negativo, né? Aliviando uma dor, mas a longo prazo essa dor até aumenta, o sofrimento até aumenta, né? Então conseguir olhar para isso também dentro de uma análise funcional. Quais consequências esse comportamento tem, tanto consequências a curto prazo quanto a longo prazo, para entender por que esse sofrimento se mantém, porque esse comportamento de esquiva, né, do paciente se mantém ali dentro do repertório comportamental dele, no contexto que a gente está trabalhando. Exato. E aí também tem alguns instrumentos que podem ajudar a gente a avaliar, a mensurar, não precisa ser necessariamente dado ao paciente. Tem naquele livro da terapia de aceitação e compromisso,
uma tabela que ela fala lá sobre inflexibilidades, então ele dá alguns exemplos que vocês podem fazer de acordo com as análises de vocês, as observações. Também tem aquele questionário do AQ, que é sobre inflexibilidade da esquiva experiencial, o que também ajuda a pessoa a ter uma noção, isso precisa ser entregue à pessoa. E o VLQ, que é sobre os valores, porque o VLQ eu acho que é um instrumento muito bacana, que mostra para a pessoa assim, as áreas de vida dela que ela valoriza, o quanto ela valoriza cada uma das áreas da vida dela, e o segundo passo é o quanto ela tem se direcionado a essa vida valorosa nessa área. Então, isso também nos permite ter acesso a identificar o que para ela seria importante e como é que a inflexibilidade está afastado. Para nós, facilita, e para a pessoa também dá uma chacoalhada, de certa forma. Que está bem relacionado com o que a gente falou no vídeo, né, de ações comprometidas com os valores, a pessoa conseguir olhar assim, ó, para quais são os meus valores hoje, o que eu estou fazendo e comparar, né, tipo, os meus valores hoje, eles estão de acordo com os meus comportamentos, né, os meus atos ou não estão, né, e eu acho que o instrumento ajuda bastante nisso. Depois a gente pode colocar aqui as referências dos livros que mostram, né, aonde estão esses instrumentos, caso alguém queira conhecer mais. E assim, ó, a gente precisa também, na análise funcional, avaliar se aquele paciente é um paciente que gosta, faz sentido para ele responder instrumentos. Porque para alguns não faz, para alguns realmente vai ter uma quebra na relação terapêutica, né? Então, eu acho que assim, tem instrumentos que a gente pode preencher a partir das falas dele. Então, a gente pode fazer isso, se nos ajudar, porque é muito individual. Tem paciente que adora fazer coisa em casa, responder, entregar, tal. Pede, né? Pede. Tem alguns que isso incomoda, né? Então, às vezes, eles vêm nas primeiras sessões dizendo, desisti de outro terapeuta, porque me dava muita coisa para fazer em casa. Então, a gente vai olhar o paciente que tem uma sobrecarga de atividades muito grande fora da sessão, que possivelmente a gente dá uma outra coisa para ele fazer, até uma insensibilidade nossa como terapeuta. E essas são as pistas que a gente tem que observar já de início, né? Por isso que até a primeira sugestão ali que eu dei era que a gente fizesse em casa mesmo, a nossa observação, de acordo com a tabela, a gente fosse avaliando, né? Porque às vezes dá para a pessoa também se torna chato. Então, tem que avaliar quem é o paciente. Por isso que é contextual, não é só uma aplicação de técnica, não é só chegar lá, dar um inventário, um questionário para a pessoa fazer, sem saber qual é a função disso também. Né? Isso mesmo, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa olhar, porque assim, a própria relação terapêutica, muito para além do não verbal, como o paciente muito além do verbal, desculpa, como o paciente se comporta com a gente, como o paciente se relaciona com a gente, também vão dando pistas funcionais para a gente, né? Que assim, olha, como ele se comporta dentro da sessão, normalmente é um resumo, uma forma, um reflexo de como ele se comporta fora. Né? Então, assim, como é que a nossa própria relação terapêutica vai trazendo padrões comportamentais do paciente, padrões de relacionamento interpessoal que ele tem, e com isso a gente vai entendendo quem é aquele indivíduo e seus padrões comportamentais. Isso, e aí isso também é incluso na nossa análise funcional. Então, quais comportamentos observar? Os comportamentos que ele fala na sessão, os comportamentos que nós observamos acontecendo na sessão, então, comportamentos que demonstram a fusão cognitiva, a esquiva experiencial, a desatenção ao momento presente. Então, esses dois, a interação terapeuta-cliente, que é como o terapeuta está se relacionando com o cliente, vice-versa, que é reflexo do que está fora, e o nível funcional. Então, são 4 formas aqui de observar o comportamento que é necessário e contextual, né? Muito individualizado. Isso mesmo, né? E a gente tem que olhar para tudo isso na interação e na sessão e também as interações que a gente pode ter com ele fora de sessão. Então, como que o paciente marcou a sessão com você, como era o padrão comportamental dele, o que ele escreveu, o padrão que ele paga as sessões, demonstra muito do padrão de comportamento dele fora, né? Então, como ele marca e desmarca as sessões, né? Se ele te procura fora do horário do atendimento, tudo isso vai mostrando padrões comportamentais que a gente vai levando para análise funcional também. Exato. E aí, acho que dentro desses comportamentos a serem observados, já é possível a gente observando as inflexibilidades relacionadas à esquiva experiencial, as fusões cognitivas, as falas que dizem sobre apegos ao self, afastamento de valores, possivelmente,
Mas aí é um plano meu da Tati até que a gente divida esse vídeo em dois para ele não ficar longo e ele fique mais aprofundado em cada uma das partes. Isso, Então, porque a gente estava preparando o vídeo, né? Daí eu falei até para Ana assim: Ana, socorro, tem muita coisa para falar sobre formulação de caso, né? Então, para a gente não fazer um vídeo tão longo, esse primeiro vídeo vai ser um vídeo mais introdutório sobre a formulação de caso, mas a gente vai continuar discutindo ela em outro vídeo. A gente então queria dividir esse aqui para deixar claro, enfatizar a importância de uma análise funcional, o que incluir nessa análise funcional, e na sequência, no próximo vídeo, a gente vai falar melhor como é que a gente identifica os aspectos do Hexaflex dentro da formulação de caso. Isso mesmo, isso Eu mesmo. A queria gente só dá uma deixar pincelada hoje, isso, né? eu queria deixar uma recomendação que eu sempre passo para supervisionando. Tem um capítulo aqui desse livro, que depois eu vou deixar nos comentários, que ele explica e ensina como fazer uma análise funcional, para quem tiver dúvida. Isso mesmo. Então, dada essa importância, é relevante que a gente se aprofunde e entenda o que ter nessa análise funcional, como compreender ali os aspectos, para depois a gente ter uma clareza o que é os processos de inflexibilidade psicológica, que a gente precisa identificar a função do comportamento. Isso. Eu vou deixar também uma referência de um artigo na descrição do vídeo depois, gente, que eu gosto muito de usar sobre análise funcional, porque ele explica o que é e como fazer, e ele dá sequência com o exemplo de um caso em que ele fez análise funcional. Então, eu gosto Bacana. de usar porque eu acho que exemplifica, né? Discuto na teoria e mostro um exemplo de uma análise funcional feita ali. Então, a gente vai deixar essas duas descrições ali, né, Ana, para quem essas duas recomendações de leitura, para quem quer se aprofundar na análise funcional em si. Isso. O que agora a gente precisa que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de hoje, dúvidas até aqui, para a gente também abordar mais na próxima semana, no próximo vídeo, e o que vocês consideram assim que é algo que vocês queriam saber mais sobre análise funcional ou da formulação de caso, especificamente em ACT. Isso mesmo. Então é isso, gente. Obrigada por hoje, né? Terminamos essa introdução e vamos continuar com o tema aí no nosso próximo vídeo. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Isso mesmo. Um Obrigada. beijo e até a próxima. Um beijo, até mais.